Bom dia a todos. Eu queria saudar, em nome do Dr. Luiz Camargo, todos os aqui presentes, né, e agradecer por estarem aqui participando desse nosso evento. Eu queria parabenizar o Ministério Público do Trabalho, em especial a Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região e a Coordenação Nacional de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho pela realização deste evento e agradecer em especial a deferência à minha pessoa pelo convite de estar na coordenação dessa mesa. Eu gostaria, então, de chamar as duas debatedoras, né? A nossa mesa, o tema que vamos discutir nesse momento, chama-se o trabalho escravo no Brasil, passado e presente, né? E eu convido, então, a professora doutora da Universidade Federal do Espírito Santo, Vânia Carvalho de Araújo, para compor a nossa mesa. A professora Vânia, ela é licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, ela é mestre em Educação também pela UFS e é doutora em Educação pela USP, Universidade de São Paulo. Atualmente é professora adjunto 3 da UFS, onde atua nos cursos de graduação em Pedagogia e pós-graduação em Educação, e é a secretária de Educação do município de Vitória. Gostaria também de chamar para compor a nossa mesa a professora doutora Marcela Soares Silva. A professora Marcela Soares Silva é coordenadora do Grupo de Pesquisas Terra e Trabalho do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. É doutoranda da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante do Grupo de Pesquisa sobre Políticas Públicas, Trabalho e Serviço Social. Passando já para os senhores a dinâmica dos nossos trabalhos, aos palestrantes serão concedidos um tempo de 20 minutos para a exposição de cada um deles. E agora me acabaram de informar que o tempo, em função do adiantar da hora, o tempo para a realização das perguntas foi um pouco reduzido. Teremos 10 minutos para, após a exposição das palestrantes, a apresentação das perguntas, que me pediram que fossem feitas por escrito, na medida do possível, colocando o quê? Um e-mail ou um telefone de contato, de preferência um e-mail, para que, na eventualidade dessas perguntas não poderem ser respondidas neste evento, os palestrantes, então, poder encaminhar para os senhores as respostas, tá ok? Eu só peço uma gentileza, e não é aqui nenhum preconceito, são as minhas dificuldades pessoais. Se tivermos aqui médicos ou potenciais candidatos à medicina, que, por favor, caprichem na letra. Ok? É muito, né? Então é o seguinte, depois dessa brincadeira, eu passo, então, a palavra para a primeira palestrante, a doutora Vânia Carvalho de Araújo. Bom dia a todos e a todas. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite a mim formulado pelo Ministério Público do Trabalho, na pessoa da doutora Ana Lúcia e da doutora Daniele. Parabenizar por essa iniciativa, eu acho que é fundamental a gente rediscutir, retomar, reatualizar essas questões acerca do trabalho escravo, do trabalho infantil, né?
e cumprimentar aqui o nosso coordenador, o nosso moderador. E eu trouxe aqui primeiro uma justificativa. Eu sou licenciada em Educação Física e eu fiz o curso na época da ditadura ainda, né? E mais ou menos vocês já sabem mais a minha idade. E lá nós éramos quase que condenados na universidade, que nós éramos pensantes do pescoço para baixo, que os profissionais da educação infantil não pensavam, usavam só o corpo. Isso certamente marcou muito a minha formação. Eu fiquei muito ligada à educação, depois eu larguei a área e fui exatamente para a educação, onde já há quase 20 anos eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo. E sempre com a temática da infância socialmente expropriada nesse país. E em 95, a primeira pesquisa que eu desenvolvi foi identificar esse enigma, né, da exploração via trabalho infantil no Estado do Espírito Santo. E até então esse tema, percorro esse tema, ele atravessa a minha vida, e não só foi a partir dele que eu descobri outros modos de exploração da criança e da infância nesse país. Então, hoje eu formo professores, faço pesquisas, várias, sobre essas temáticas, e muito me honra estar aqui, porque o trabalhador adulto, escravo, a criança não nasce adulto, ela se faz adulto, né? Então, o adulto, ele não é adulto por si só, ele foi criança também. Então, eu acho que juntar essas duas pontas é fundamental. Então, por isso que eu me sinto muito feliz de estar aqui, também trazendo, ouvindo e, ao mesmo tempo, aprendendo o trabalhador adulto escravo, mas a criança que está chegando e vai ser, infelizmente, nesse país, o trabalhador adulto escravo, não é? Então, aqui eu vou trazer em 20 minutos, esse é o grande desafio, trazendo uma panorâmica, uma breve panorâmica do trabalho escravo na nossa história, tentando reatualizá-lo pela via do significado da pobreza, da vadiagem, da vagabundagem nesse país, o que aconteceu com os trabalhadores livres da época e ex-escravos, né? E tentando atualizar essa temática, fazendo uma provocação para os nossos tempos, né? Isso é o grande desafio dos 20 minutos. Então, aqui, retomando um pouco o passado do trabalho escravo, alguns acenos. Gostaria aqui de retomar alguns aspectos de um contexto cuja constituição do mercado de mão de obra livre teve suas bases assentadas na escravidão como forma dominante de trabalho até épocas tardias do século XIX. Como sabemos, a escravidão no Brasil foi um empreendimento colonial, uma vez que não era possível forjar um contingente que vendesse sua força de trabalho a preços compensadores ao empreendimento colonial. O assalariamento mostrou-se inviável, porque esse contingente de indivíduos pobres poderia usar sua liberdade para reproduzir-se autonomamente, em vez de transformar em mercadoria para a empresa colonial. No final do século XVIII, a população residente no Brasil era de quase 3 milhões de habitantes, e quase a metade era formada por livres e libertos, considerados desclassificados por não interessar as necessidades da grande propriedade agroexportadora. A ordem escravocrata, concentrando e monopolizando os recursos econômicos, impediu o surgimento de alternativas que fixassem produtivamente essa crescente massa de desenraizados. Dos 3.500.000 escravos trazidos no Brasil, e alguns autores chegam a falar de 5 milhões desembarcados nas praias do Brasil, sem falar nos que morreram no processo de captura e nos depósitos de embarque na África, e os dizimados durante a viagem, estavam as crianças, que ao atingirem a idade de 7 anos para 8 anos, passam a ser percebidas como escravas e entram compulsoriamente no mundo do trabalho, tornando-se assim uma força de trabalho para o seu dono. No livro organizado por Mary Del Priore, História das Crianças no Brasil, Góes e Florentino afirmam que, comparativamente ao que valia aos 4 anos de idade, por volta dos 7, um escravo era cerca de 60% mais caro e, por volta dos 11 anos, chegava a valer até 2 vezes mais.
A partir de 1850, quando a escravidão perde suas fontes de reprodução com o término do tráfico africano, e vale aqui lembrar que ela continuou na clandestinidade depois de muitos anos, e em 1880, uma crescente pressão social e política clama pelo fim da escravidão de quase 4 séculos no Brasil, que vai culminar com a promulgação da abolição, o que restará aos ex-escravos? O abandono e as condições semelhantes às da escravidão, e passam a ser obrigados a optar entre a liberdade de passar fome ou o trabalho servil desqualificado do campo e da cidade. É neste contexto que os ex-escravos e os trabalhadores livres, portanto, os pobres, os desclassificados sociais, as chamadas classes perigosas, tão fortemente inventada na República, passa a ser alvo privilegiado do discurso político e jurídico. Vale destacar os termos previstos no 5º livro do Código Filipino, Ordenações e Leis do Reino de Portugal, o Código Penal Napoleônico, que influenciou sobremaneira a nossa legislação, no Código Criminal de 1830 e no Código Penal de 1890. A marca negativa do pobre, que vai passar, então, a atravessar a colônia e o império. O termo pobre e vagabundo, comumente utilizado para designar todos os indivíduos considerados desclassificados sociais, aparece no Brasil colônia sob a acepção de vadio, assumindo diferentes conotações. Ora, representando aqueles que não se inseriam nos padrões dominantes de trabalho, homens desprovidos de dinheiro, ora identificados como criminosos, ladrões e revoltosos em relação ao Estado. Inseridos em um contexto social e econômico bastante heterogêneo, a situação dos vadios e dos pobres imbricava-se num sistema onde, de um lado, estava a camada senhorial e, do outro, a camada escrava. Embora a presença dos desclassificados da sociedade seja perturbadora aos olhos da elite colonial, ela transforma-se em cena comum na sociedade, fortemente caracterizada pela estratificação social. Havia um modo contraditório de considerar os vadios, no caso ali da região das minas, da exploração do ouro. Ao mesmo tempo em que assumiam a imagem de peso inútil da terra, constituíam-se como mão de obra útil ao processo de manutenção do sistema escravista em vigor na colônia, principalmente naqueles trabalhos cuja mão de obra escrava não servia. A desqualificação do homem livre e pobre não era, portanto, uma prerrogativa do processo de exploração do ouro da região das minas. Ela atravessa todo o sistema colonial e adquire outras visibilidades no império, sobretudo nas regiões onde a agricultura se transformava numa força motriz de utilização e manutenção da mão de obra escrava. No regime de escravidão, o trabalho para a população livre tornou-se uma condição degradante de existência e perda de liberdade. Era preferível buscar outros meios de subsistência a permanecer nas fazendas e submeter-se às ordens senhoriais. Aos escravos, que se transformavam em libertos, era preparado um terreno onde a liberdade adquirida passou a ser objeto de novas medidas coercitivas adotadas por uma sociedade fortemente influenciada pelos fundamentos escravocratas. Por detrás dos atributos vadios e ociosos, estava o que, mesmo obtendo a liberdade formal, não conseguiam ir além das condições postas a todos aqueles aos quais a legislação fazia valer as medidas de controle social por serem ex-escravos e negros. O crescente número, então, dos que deixavam as lavouras para fazer da rua um local de trabalho de sobrevivência, tornou-se uma ameaça constante à ordem social vigente. Os pobres, negros de maioria, que procuravam ter acesso ao trabalho, muitas vezes não o conseguiam. Aqueles que se mantinham fora do círculo traçado pela grande lavoura eram duramente marcados pela escassez de alternativas e sobrevivência. Eram as condições estruturais que acabavam por transformá-los em desocupados, vagabundos, vadios e socialmente desvalidos. Os vagabundos, vadios, itinerantes tornavam-se, assim, a pecha insuportável da sociedade, que deveria ser eliminada.
Se a qualidade da pessoa dependia do pertencimento ao estatuto, o vagabundo era um ser de lugar nenhum, pois considerado inútil para o mundo, não usufruía de nenhum qualitativo válido das relações sociais. Sobre si, duas grandes desvantagens se apresentam. Uma, por estar fora da ordem do trabalho, outra, fora da ordem da sociabilidade. A figura do pobre e do miserável existe para confirmar que a universalização dos direitos ainda está longe de ser garantida e que a noção pública apregoada pelas políticas sociais não é tão pública assim. Pensados na sua forma mais radical de destituição, os pobres são aqueles que não têm nome, não têm rosto, não têm identidade, não têm interioridade, não têm vontade e são desprovidos de razão. A reposição frequente e assustadora das desigualdades, da exclusão na trama das relações sociais, acaba reintroduzindo no campo das diferenças ontológicas a lógica econômica como medida de pertencimento social e de suposto reconhecimento da individualidade. Como observou Hannah Arendt, creio que muitos de vocês conhecem do campo do direito, os homens perderam o mundo humano como medida de suas vidas. Há aqui uma pergunta. Enquanto a desigualdade transita no terreno social como medida do ser e do não ser, a construção de uma ordem social fundada na igualdade seria capaz de instaurar-se numa sociedade desigual como a nossa? Se, por um lado, a desigualdade se apresenta como um suposto que indica as diferenças entre o ter e o não ter economicamente, entre o ser e não ser socialmente, por outro lado, para um modo excludente de pensar, o imaginário igualitário adquire uma versão homogeneizadora, que não permite vislumbrar as diferenças e nem mesmo perceber as armadilhas de um projeto igualitário de sociedade, tendo como fundamento a lógica da desigualdade naturalizada. As apropriações indevidas da igualdade e da desigualdade acabam dando margem para que a injustiça e a negação dos direitos se enraizem no contexto social como medida de todas as coisas. São essas ambiguidades que acabam ameaçando as possibilidades de efetivação da cidadania nas práticas sociais. A destituição conformada da criança pobre, por sua vez, parece se configurar, e eu afirmei isso na minha tese de doutorado, na própria dimensão dada àqueles considerados desfiliados e vagabundos por estarem fora da ordem do trabalho. Para tornar mais evidentes tais considerações, lembremos o contingente de crianças que nas últimas décadas do século XIX e início do século XX foram utilizadas nas indústrias têxteis como instrumento estratégico no projeto de formação moral e disciplinar erigido pela elite brasileira às classes populares. Enquanto o trabalho assumia um estatuto instaurador de uma nova ordem social, as classes populares, integradas às relações de trabalho, incorporavam a lógica capitalista, a qual assegurava ao trabalhador supostas virtudes inauguradas, patrocinadas pela exploração da mão de obra. Tal fato contribuiu com a instauração de um modus vivendi qualificado por uma moral atribuída a todos aqueles submetidos ao trabalho produtivo. É a tácita qualidade moral do trabalho como um caminho legítimo e quase que exclusivo de inclusão social. Situando tais considerações no campo do direito, vemos o postulado apregoado em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, coloca em relevo a igualdade como algo constitutivo à natureza humana. Hannah Arendt argumenta que a perda dos direitos humanos se dá justamente a partir do momento que uma pessoa se converte em ser humano em geral, em ser genérico. Contrapondo-se ao universalismo igualitário proposto pela Declaração, afirma que os homens não nascem iguais e nem são criados igualmente. A igualdade, para ela, não é dado por obra da natureza, mas resulta da organização humana. Não nascemos iguais, tornamos iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais.
Nas reflexões, a igualdade em dignidade e direitos é algo que vai sendo, então, construído na convivência coletiva de um espaço público compartilhado. Numa outra perspectiva, o professor Pierucci, da USP, ele fala no seu livro Ciladas da Diferença, chama a atenção dos perigos das generalizações que se armam ao redor da concepção da diferença e da igualdade. Referindo-se aos estigmas produzidos no contexto social sobre a diferença e os distintos significados que a noção de igualdade passa a assumir, ressalta: tratar as pessoas diferentemente e assim fazendo enfatizar suas diferenças pode muito bem estigmatizá-las e então barrá-las em matéria de emprego, educação, benefícios e outras oportunidades na sociedade, do mesmo modo que tratar de modo igual os diferentes pode nos deixar insensíveis às suas diferenças. E isto, uma vez mais, termina por estigmatizá-los e, do mesmo modo, barrá-los socialmente num mundo que foi feito apenas a favor de certos grupos e não outros. Nesse debate, onde as diferenças são percebidas na perspectiva de um universalismo igualitário, o pobre é visto sob uma diferença sem medidas. Privado de seu estatuto político, não tem cidadania. Reconhecido apenas como um ser humano em geral, perde as suas qualidades substanciais, ou seja, a possibilidade de ser tratado pelos outros como um semelhante. Para Arendt, ainda, somente no espaço público é possível construir um mundo comum. Uma história comum, onde a ação e a palavra de cada um são reconhecidas e respeitadas. Uma vez desprovida do mundo comum, a existência social do homem não conta, é excluída de uma esfera compartilhada de valores e significações. Embora ainda as reflexões de Arendt sejam pensadas a partir do processo de dissolução do espaço público produzido no socialismo exclusivo ali da Europa, na Alemanha, suas referências sobre a perda do espaço público como a perda da condição de igualdade que somente a liberdade pública pode constituir, remetem-nos à figura do pobre, vagabundo e vadio que, privado desse espaço, é fixado na sua diferença e julgado não por suas ações ou palavras, mas por suas carências. A cidadania para a arte é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e em direitos dos seres humanos não é um dado, é um constituído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É esse acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos. Ter direitos é pertencer a um espaço público onde as ações e opiniões possam ser efetivadas, onde os indivíduos não são julgados pelos critérios de classe, origem ou raça. Por tudo o que foi dito, consideramos oportuno perceber a exploração do trabalho como processo de desfiliação que desintegra indivíduos das redes de sociabilidade, de direitos e de garantias sociais. Neste caso, é imprescindível relacionar o trabalho no processo que envolve garantia, sim, de direitos, cidadania e pertencimento social. E aqui eu trago a promessa da modernidade. No interior de uma realidade onde a figura das pessoas que não trabalham aparece na lista dos inimigos públicos como acontecimento legítimo, vemos emergir ao longo dos tempos alguns efeitos dessa regra de sociabilidade tão comum aos séculos passados. Justamente nos meandros de um passado que se revela determinado em banir os considerados inúteis para o mundo, é que vemos hoje forjar as raízes culturais de um imaginário escravocrata e patrimonialista que, nas devidas proporções, parece se revigorar e continuar se entranhando nas relações sociais, ou, para utilizar as palavras do Dr. Carlos Eduardo, a neoescravidão urbana é um deles. É, portanto, no horizonte de uma sociedade que se fez moderna e promete a modernidade, que o trabalho escravo evoca o enigma de uma república que não consegue traduzir direitos proclamados em parâmetros mais igualitários de ação. E, neste caso, vale aqui lembrar o que o professor Flávio Brainer, da Federal de Pernambuco, destacou em um dos seus livros Educação e Republicanismo. A República no Brasil precisou apenas de duas coisas, e recentemente tivemos um feriado, né?
precisou apenas de duas coisas: um cavalo e um marechal. A república, continua ele, que não era aquela dos sonhos de alguns republicanos, inaugurou, renovou a cidade sem cidadãos, manteve o rosto oligárquico, assegurou sua fachada liberal através do controle coronelístico do voto, não construiu partidos com dimensão ideológica nacional, não integrou as camadas sociais recentemente saídas da escravidão, não avançou no projeto de nação que implicasse na construção de um povo, tal como ocorreram em algumas experiências republicanas europeias. Mas isso não significava um fracasso do projeto republicano, mas sim a invenção de uma república sem republicanos, e se tivesse sido possível, sem povo. Como um problema que inquieta e choca a sociedade, o trabalho escravo ronda o país, reatualizando, assim, a matriz da incivilidade que atravessa a vida social brasileira e descredencia indivíduos para o exercício dos seus direitos. Passados 123 anos da assinatura da Lei Áurea, o nosso país ainda convive com as marcas deixadas pela exploração da mão de obra escrava. A escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade e é marcada pela segregação social, racismo, violência física e moral, corrupção, clientelismo e desrespeito aos direitos humanos. Tudo isso, sem sombra de dúvida, fere na sua essência, a afirmação do Estado democrático de direito. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante com cerceamento da liberdade. Contudo, Saint-Cyr afirma que o cerceamento da liberdade do trabalhador se dá não somente pelo constrangimento físico, mas também moral, partindo da deformação do seu consentimento ao celebrar o vínculo empregatício, a proibição de rescindir o contrato de trabalho quando melhor lhe aprouver. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, existe aproximadamente 25 mil pessoas submetidas às condições análogas ao trabalho escravo. Os dados constituem uma realidade de grave violação aos direitos humanos. Aqui no Espírito Santo, na década de 90, foi bem identificado, sobretudo, os adolescentes e adultos alagoanos que cortam a cana no sul do estado para a produção de açúcar e no norte do estado para a produção do álcool, sem falar nas dezenas, centenas de crianças identificadas por mim. Atendendo, onde eles falavam, se envolviam num sistema de endividamento e diziam: voltamos para casa mais pobres do que chegamos. Atendendo às determinações do Plano Nacional de Direitos Humanos, em 2003, como bem os senhores sabem, foi lançado o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Se formos analisar a quantidade de trabalhadores libertados no Brasil no período de 1995 a 2006, vamos perceber que no ano do lançamento do Plano Nacional, em 2003, houve um resultado extraordinário de 5.223 trabalhadores libertados. Este ano, a OIT publicou, em colaboração com o Grupo de Estudos e Pesquisas do Trabalho Escravo Contemporâneo da Federal do Rio de Janeiro, uma pesquisa fantástica, qualitativa, cujo título é Perfil dos principais atores envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil, com o objetivo de captar as práticas, concepções, valores e expectativas dos trabalhadores, dos chamados aliciadores gatos e dos empregadores. A estratégia utilizada foi um acompanhamento das operações dos grupos especiais de fiscalização móveis, compostos por equipes, e não sei aqui se tem, de auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, dos policiais federais e policiais rodoviários federais, em 10 fazendas localizadas nos estados do Pará, Mato Grosso, Bahia e Goiás. Um dado interessante, e eu fiquei assim, instigada por isso, é a constatação que foi feita na pesquisa da relação entre trabalho infantil com a escravidão contemporânea. Os resultados da pesquisa apontam que a escravidão contemporânea no país é precedida pelo trabalho infantil. E aí afirma, praticamente todos os entrevistados na pesquisa de campo, 92,6%, iniciaram sua vida profissional antes dos 16 anos. A idade média em que começaram a trabalhar é de 11 anos, sendo que aproximadamente 40% iniciaram antes dessa idade. Isso expõe a importância de continuarmos produzindo estudos, debates e campanhas contra o trabalho escravo contemporâneo, sobretudo nos casos em que sua representação é reatualizada e naturalizada,
como recentes evidências feitas pela fiscalização das grifes de roupa, Zara, Gregory, Cobra d'Água, etc. Expõe também a importância, e eu achei muito interessante a capa de um dos folders aqui do nosso material, expõe também a importância de promover políticas públicas articuladas entre governo, esfera privada e sociedade civil organizada, de promover ações fiscalizadoras combinadas com um ágil sistema de combate à impunidade e de inclusão do trabalhador retirado das condições de trabalho. Eu fiquei estarrecida, sobretudo, porque eu sou fiel compradora da grife Gregory, né? Então, eu fiquei estarrecida. Então, desde aquele momento, não estou comprando mais. Por fim, vale ressaltar que, já em 2003, o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo tinha como primeira proposição declarar a erradicação e a repressão ao trabalho escravo contemporâneo como prioridades do Estado. E isso continua a valer. Por fim, desejamos que no Estado brasileiro seja possível a construção de parâmetros públicos capazes de reinventar a política e de afirmar os direitos como princípios reguladores da vida social. Muito obrigada. Agradeço aqui as palavras da professora e doutora Vânia. Com certeza, um marco inicial para nos fazermos pensar ao longo desse dia sobre essa temática tão delicada que estamos enfrentando. Antes de passar a palavra à doutora, na verdade é mestranda, doutoranda Marcela, eu gostaria de lembrar que nós temos duas recepcionistas, uma de cada lado do nosso auditório, para poder coletar as perguntas que, porventura, vocês quiserem dirigir à mesa, tá ok? Então, com a palavra, a doutoranda Marcela. Bem, bom dia a todos e todas. Com grande satisfação que estou aqui dando a contribuição para esta mesa, para este debate. Agradeço imensamente o convite para discutir sobre esse tema de extrema relevância para um público que tem fundamental importância para tratar, solucionar esse problema. Eu iniciei o estudo, a minha pesquisa acerca dessa temática no grupo de pesquisa que foi citado aqui, o grupo de pesquisa, Grupo de Estudo e Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, mais conhecido como GEPETEC, na UFRJ, coordenado pelo professor Padre Ricardo Rezende. E iniciei meus estudos me debruçando em cima de mais de 20 mil documentações, seja da Comissão Pastoral da Terra, seja de relatórios do Grupo Móvel de Fiscalização e do Ministério Público do Trabalho, e inúmeras reportagens do mundo inteiro acerca dessa temática. E, como todos aqui, a maioria já deve saber, porque as pesquisas são divulgadas constantemente, que desde 95 já foram libertados mais de 40 mil trabalhadores submetidos à condição análoga de escravidão, aproximadamente. E, conforme a pesquisa relatada pela professora Vânia, foi constatada que 77% desses trabalhadores libertados são de origem nordestina, e a maioria analfabeta funcional. Bem, essas pessoas são submetidas a condições degradantes, são submetidas a condições desumanas, uma verdadeira carnificina, segundo alguns relatórios do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho. E aí nos perguntamos, como é possível, como explicar tamanha desumanidade em pleno século XXI, em plena sociedade altamente modernizada? Bem, para tentar explicar de forma sucinta, em 20 minutos, essa aparente contradição, a meu ver, eu parto de uma base de análise que é compreender, analisar
as relações sociais burguesas, como homens e mulheres produzem e reproduzem a vida material e espiritual desta sociedade. E aí, sem moralizar e sem naturalizar os processos, é importante a gente pontuar aspectos particulares, políticos, econômicos, sociais da realidade brasileira. Então, necessariamente, abordarei aqui, para tentar fazer essa análise junto com vocês, o modo de produção vigente, a nossa formação sócio-histórica brasileira e o atual momento histórico do capital, de crise. Bem, dessa forma, eu parto do pressuposto que existe um desigual e combinado desenvolvimento do capitalismo mundial, no qual a gente percebe que o nosso país está inserido na divisão internacional do trabalho de forma periférica e dependente, e que nos dá o entendimento, a compreensão, e aí a contradição, de estarmos entre as 10 economias do mundo, porém, esses indicadores econômicos são alimentados por uma sociedade primitiva, por indicadores sociais de nos envergonhar. Isso é retrato da periferia. E é fundamental a existência dessa periferia, e por isso digo um desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo mundial, para que possamos retribuir aos países centrais mão de obra barata, gratuita, e a exploração de nossa matéria-prima. E aí isso é viabilizado por um processo sócio-histórico, no qual a professora Vânia já relatou aqui, na conformação e consolidação, como se desenvolveram e se desenvolvem as relações sociais capitalistas no cenário brasileiro. E a nossa trajetória sócio-histórica, como a professora bem pontuou, ao final do século XIX, e aí o pensamento social brasileiro ele aborda muito bem isso, né? Ottaviani, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, trazem, né, nessa perspectiva do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, em que, desde os primórdios, já cumprimos, e aí desde lá do século XVI, já cumprimos uma funcionalidade para o desenvolvimento do capitalismo em sua fase mercantil, e que hoje, e aí ao final do século XIX, já cumprindo a um outro momento histórico do capitalismo, foi necessária uma disciplina da nossa força de trabalho para que ela fosse retirada dos trabalhadores e dessa força de trabalho o estigma de séculos de escravidão. E aí, o nosso trabalho braçal, ele sempre foi identificado com esse traço de servidão, sempre foi depreciado. E até hoje a gente percebe esse preconceito e o valor que esses trabalhadores recebem em seus salários, por seus trabalhos. Enfim, sabemos que o nosso percurso de conquistas sociais, ele foi tardio, muito tardio, se comparado aos países da Europa Ocidental. Nós tivemos uma trajetória cultural, sócio-histórica, de modernizações conservadoras, na qual se possibilitou o atendimento de determinadas demandas sociais, tanto das classes dominantes, mas também das nossas classes trabalhadoras, mas que por um processo pelo alto. Um processo pelo alto impedindo a massificação de uma conscientização política da nossa classe trabalhadora. E aí, esse cenário viabiliza uma situação favorável para que a nossa classe trabalhadora se submeta a condições degradantes de exploração. Então, nosso percurso é tardio. E quando a gente se depara ao analisar, por exemplo, a nossa CLT, lá na década de 40, cuidadosamente a classe dominante separou os trabalhadores urbanos dos trabalhadores rurais. Esses últimos só foram conquistar seus direitos, e aí conquistar de forma legal, com o Estatuto do Trabalhador Rural em 63. Então, isso viabiliza, né, a repercussão, a submissão dos nossos trabalhadores, seja ao trabalho infantil, ao trabalho precário e sua forma extrema, o trabalho escravo.
O que é notório, e aí não só no nosso país, mas no nosso país, países periféricos como um todo, a forma de produzir e reproduzir a vida material desta sociedade, ela sempre mescla elementos arcaicos, e aí digo pré-capitalistas, e elementos capitalistas, modernos. Porém, no cenário brasileiro, por conta do nosso caldo cultural patrimonialista, servil, clientelista, essas relações estão muito mais constantes, as arcaicas, viabilizando a otimização dos lucros. Então, a nossa força de trabalho, né, assim como, por exemplo, a de outros países periféricos, como a China, a Índia, e aí por conta dessa trajetória histórica desigual, a gente percebe a submissão, fruto desses pactos conciliatórios das classes dominantes, em submeter a nossa classe trabalhadora numa dupla exploração. A exploração pela classe dominante nacional e, consequentemente, nessa duplicidade, uma exploração para a classe dominante internacional. Então, vejam, quando a gente conquista tardiamente, em primeiro lugar, a gente nunca teve um estado de bem-estar social. Nunca obtivemos um welfare state. Né? Tivemos, sim, um estado de mal-estar social nos termos do Chico de Oliveira, né? Em que não tivemos uma proteção social universal. A nossa Carta Magna de 88 nos garantiu grandes conquistas, imensas conquistas, mas que não são concretizadas. E aí, como o procurador-geral aqui já bem pontuou no início da apresentação do seminário, em que é um grande avanço a nossa Constituição Federal. Porém, existem artigos lá que viabilizam essa forma de exploração. E aí eu penso, pegando o pensamento de um filósofo húngaro chamado Stefan Mészáros, em que ele aborda que, na sociedade burguesa, há um aspecto inerente, que é a chamada ilusão jurídica. A ilusão jurídica, nada mais, nada menos, funciona em que a lei, a legislação, ela funciona conforme os interesses da classe que possui supremacia, possui poder. E em nossa nação, por conta da nossa trajetória sócio-histórica, vemos que a impunidade ela é maior do que em qualquer outro lugar. A impunidade e a ilusão jurídica. Então, é importante explicitar, né, como o procurador explicitou, como a bancada ruralista, como os interesses da classe dominante impedem com que a lei seja cumprida. Então, eu chamo isso de ilusão jurídica. E aí, pensando esse cenário de trajetória sócio-histórica, um modo de produção vigente que visa, em primeiro lugar, o lucro, temos um atual cenário, um atual momento histórico de uma das maiores crises da humanidade. Uma crise dos alimentos, né? Segundo a FAO, houve um aumento de 109% no valor dos alimentos desde o início do século, deste novo milênio. Há uma crise ambiental, há uma crise energética e uma crise do capital. E aí, a gente se depara, articulado a isso, a uma criminalização dos indivíduos. A culpabilização dos indivíduos em relação ao seu fracasso, a criminalização dos processos reivindicatórios, ou até a morte. Né? A gente tem vários casos aqui de pessoas juradas de morte porque estão na luta contra o trabalho escravo. Né? O professor Padre Ricardo Rezende saiu do sul do Pará, por exemplo, porque estava jurado de morte. Então, vejam, é um momento em que há uma crise tamanha, tá? A gente se depara, e aí articulada essa criminalização, a gente se depara as pessoas se submetendo a essas condições para saírem da condição de miséria, ou por acharem natural, e aí a gente vê casos de reincidência, sim, de trabalhadores que já foram submetidos a condições análogas à de escravidão. E aí, nas pesquisas, em que foi realizada pelo professor Padre Ricardo Rezende, em que ele perguntou: por que você voltou se você sabia que ia ser submetido a essa condição desumana? E aí, o trabalhador respondeu: bem, eu prefiro estar aqui
do que passar vergonha cotidiana na minha comunidade, de estar em condição de desemprego, de não conseguir alimentar a minha família. Vejam, cotidianamente, nos deparamos na mídia, nos meios midiáticos, em que é só você ter força de vontade, buscar sua empregabilidade, que você conseguirá o seu emprego digno. Porém, esquecem de dizer que não há verba e esforço para viabilizar um sistema decente de geração de emprego e renda. Não há esforço para viabilizar 10% do PIB para a educação. Porque, vejam, direitos sociais, educação, qualificação é primordial para acabar com esse caldo cultural de servidão, para acabar com o aliciamento destes trabalhadores. Então, neste momento histórico de crise, e aí o Brasil remando contra a maré, em 88, conquista a nossa Carta Magna, chamada Constituição Cidadã, e o mundo mergulhado já na ofensiva neoliberal. E aí, para citar os exemplos mais clássicos, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e aqui já o projeto pioneiro no Chile com Pinochet, em que traziam que a necessidade de desonerar os custos com a força de trabalho, a necessidade de uma desterritorialização da produção. E aí, com isso, as grandes corporações vão para locais onde existem legislações, mas não são cumpridas, ou em locais que nunca tiveram legislação trabalhista. E aí, vejam, o que eu estou querendo alertar aqui? Que neste momento histórico de crise do capital, a gente perpassa desde a década de 70 uma onda longa recessiva do capital, há uma necessidade de otimização dos lucros. E no cenário brasileiro, se possibilita a forma extrema, né, de precarização do trabalho, que é o mote que se postula na ofensiva neoliberal, é a flexibilização, e aí flexibilização parece uma coisa boa, né? Mas que, na verdade, é a precarização das relações de trabalho. E a desconstrução dos direitos, a retomada da refilantropização dos direitos sociais. Então, não se veste em direitos sociais e se postula a precarização dos direitos trabalhistas. Então, é um cenário muito favorável ao trabalho escravo, muito favorável. Então, a gente viu, por exemplo, diversos relatórios, a professora já bem citou aqui os exemplos de grandes corporações, da indústria têxtil. Temos exemplos que foram relatados pelo Observatório Social, em fevereiro de 2006, da BASF, Faber-Castell, que utilizaram trabalho infantil e trabalho escravo em sua cadeia produtiva. E aí, logo 2 meses depois, a Faber-Castell fez um investimento social que atingiu 10 escolas, né, para camuflar, fazer uma cortina de fumaça, né, com sua responsabilidade social. E aí o aparente paradoxo que a gente vê no cenário hoje são grandes corporações com a chamada responsabilidade social e ambiental, o Banco do Planeta, banco que vai salvar a humanidade, a sustentabilidade, mas que remete a uma responsabilidade individual. A gente vê que a maioria não se responsabiliza pela sua cadeia produtiva. Em 2005 foi lançada, em maio de 2005 foi lançado o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. É uma iniciativa de extrema relevância, de extrema importância. Mas logo no primeiro ano, das 84 empresas que eram signatárias, 9 descumpriram o compromisso de quê? De inclusão de medidas como restrições comerciais e financeiras às empresas ou pessoas que fizerem uso de condições de trabalho escravo, regularização das relações trabalhistas nas cadeias produtivas, apoio à ações de informação aos trabalhadores mais vulneráveis ao aliciamento, treinamento e aperfeiçoamento profissional de trabalhadores libertados, monitoramento, enfim, mas
permaneceram as denúncias de trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravidão. Outro caso emblemático para mim foi, em 2004, o caso do Grupo José Pessoa, em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, em que foram recrutados 500 trabalhadores no Vale de Jequitinhonha. E, para nosso espanto, o grande dono desse Grupo J. Pessoa, era conselheiro consultivo do Instituto Etos de Responsabilidade Social. E aí, isso foi relatado na Folha de São Paulo, de setembro de 2004, tá? E aí, com isso, ele deixou de ser conselheiro consultivo do Instituto Etos e perdeu o selo de balanço social do Betinho. Então, eu vejo que os empresários, eles objetivam difundir essa ideia de compatibilidade entre investimentos sociais e eficácia de produtividade, né, e dos lucros, e que, na verdade, isso na atual conjuntura traz várias contradições aparentes. Várias contradições aparentes, porque, a meu ver, a responsabilidade social cumpre uma função de marketing social, isenção fiscal e como uma cortina de fumaça por meio desses investimentos sociais para encobrir essas irregularidades. E não é só o trabalho escravo que está na cadeia produtiva das irregularidades dessas grandes corporações com responsabilidade social. Então, eu vejo que, para acabar com o trabalho escravo contemporâneo, é necessário uma estrutura que garanta políticas públicas de emprego decentes, não focalistas, e não que retirem só da miséria a população brasileira. É necessário aumentar, por exemplo, o corpo desses fiscais de trabalho, a segurança desses fiscais de trabalho. É importante aumentar a fiscalização e o investimento nestas políticas. E aí, não só isso, né? É importante, e aí os pesquisadores do GPTEC verificaram que a principal política que viabilizaria a amenização e a erradicação do trabalho escravo é a reforma agrária. A reforma agrária e políticas sociais de impacto, e não políticas sociais focalistas. Então, porém, o que a gente vê neste momento histórico do capitalismo é que a necessidade não corresponde à viabilidade conforme os interesses das grandes corporações. A gente vê o governo salvando bancos, isso em âmbito mundial, e retirando da educação, retirando da saúde, retirando do investimento, por exemplo, da fiscalização do trabalho. Então, a gente vê uma educação em que traz a formação dos cidadãos brasileiros em analfabetos funcionais, porque não se investe o mínimo na educação, e a gente vê que é necessário esse investimento, né, de porte de uma proteção social universal para acabar com esse caldo cultural, né, de subalternidade, do clientelismo. É preciso alertar essas condições degradantes da exploração do trabalho, que são necessárias na atual conjuntura para a saída da grande crise. Agora, a gente vai admitir, bem, estamos num cenário de crise, a gente vai admitir que brasileiros e brasileiras sejam submetidos à escravidão, vamos admitir que morram nas filas dos hospitais para salvar uma crise que não é nossa? Uma crise que é das grandes corporações que lucram bilhões em cima de trabalhadores que são explorados cotidianamente com salários de fome ou escravizados? É isso que a gente tem que pensar. Essa crise não é nossa, são das grandes corporações. O que eu trago aqui à luz para a nossa reflexão é que os direitos humanos, e aí para finalizar, os direitos humanos, eles só serão garantidos por meio dos direitos sociais. E aí, por meio dos direitos sociais, para que tenhamos, na verdade, exterminemos a forma de naturalizar
a coisificação do ser humano, para acabarmos com a naturalização da desumanização da humanidade. É isso que a gente tem que refletir, e eu espero que nesta tarde a gente possa ter grandes discussões e debates e soluções para este problema. Obrigada. Quero agradecer a Marcela também pelas sábias palavras, né? Eu me sinto muito honrado, né, de estar nesta mesa de abertura e de ter podido ouvir desta mesa duas moças com reflexões tão profundas e tão pertinentes sobre essa temática. Acho que a gente teve aqui nesse momento um posicionamento teórico, político, econômico, amplo, que vai nos nutrir, nos subsidiar para as reflexões, para as discussões que a gente vai estabelecer na sequência dos nossos trabalhos nesse dia. Eu indago se existe algum dos presentes que nesse momento tem interesse em fazer indagações às palestrantes. Que tempo temos? Uns 10 minutos? Marcela, Vânia. Caraca. Isso é uma carta. Bom dia. Carlos Magno. Tudo indica. Carlos Magno, dirigidas as duas. Bom dia. Aqui uma pergunta, uma consideração do Carlos Magno. Ao que tudo indica, a fonte primária do trabalho escravo é a migração em massa de pessoas menos favorecidas dos bolsões de pobreza onde vivem para regiões mais dignas, em busca de melhores condições de vida. Tal migração traz em seu bojo a esperança por dias melhores, de dignidade própria e para a família. As políticas de punição para os que fazem uso do trabalho escravo foram elencadas, mas quais são as políticas de reinserção do pobre no contexto social? Ele retornará ao esquecimento dos bolsões de pobreza de onde saíram? Serão eles inseridos em programas de emprego que lhes dê a mínima condição de dignidade pessoal e familiar? O que pode impedir o liberto de retornar às amarras do trabalho escravo em outro local? Só verificar se isso aqui também é pertinente. Uma pergunta também, essa não está dirigida a nenhuma, vou direcioná-la às duas palestrantes. Há aqui uma pergunta também para a professora Vânia, que eu acho que pode ser lida e respondida no conjunto. Segundo as pesquisas, o Estado do Pará ocupa o primeiro lugar no trabalho escravo. O Espírito Santo está caminhando para ocupar um lugar de destaque neste tipo de violação? A pergunta é de Wanda Luiza. E uma pergunta para a professora e doutoranda Marcela, é da Deise, da UFES. Em um contexto de justiça social, seria mais relevante medir o desenvolvimento do país através do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do que medir através do PIB, que retrata somente o desenvolvimento econômico? Em uma sociedade de desigualdade absoluta, o que pensa a respeito? Então, foram essas três perguntas que chegaram à mesa, neste momento, e eu vou abrir um espaço, então, para que as palestrantes possam respondê-las em conjunto. Ok? Doutora Vânia.
se ela quiser recordar primeiro. Essa é a primeira, dirigida às duas. Tem uma questão que eu acho que a gente precisa, nas administrações públicas, e isso é um desafio tremendo para nós, é trabalhar na perspectiva de políticas públicas articuladas, superando aquela ideia da focalização das políticas, né? Ou da estratificação das políticas, como que saúde não tem nada a ver com educação, que não tem nada a ver com emprego e renda, quer dizer, uma sobreposição de ações, mas, ao mesmo tempo, nega-se que é o mesmo sujeito que está ali, o usuário dessas diferentes políticas. Eu acho que esse é um grande desafio, trabalhar nessa perspectiva. Segundo, uma vez libertados, o que fazemos com eles? Porque não é só libertar o trabalhador escravizado. Que políticas, quer dizer, que reivindicação há nesse processo e que propostas há em torno do acompanhamento? Eu acho que tem uma questão muito séria aí para nós. Primeiro, ver a ponta, mas ver o início dessa ponta. E eu sou combativa nos estudos e nas políticas de juventude. Falei assim, não pode trabalhar a juventude esquecendo da infância. Porque daqui a pouquinho eles vão ser os jovens lá de 17, 18 anos, 19, e se esquece da infância aqui. Então, acho que o processo inicial, essa infância, essa conscientização. Semana que vem nós vamos ter, e eu fiz questão com a doutora Sueli de fazer falar de um protocolo de intenções entre, no caso, a Prefeitura de Vitória e o Ministério Público em relação à violência contra a mulher. É imprescindível que essa temática chegue aos ouvidos e à formação das crianças, para que ela futuramente não seja uma mulher, pelo menos saiba dos seus direitos, não seja uma mulher violentada, né? Mas o que eu quero dizer políticas consolidadas, articuladas. Aqui no Estado do Espírito Santo nós temos uma imagem, e aí para retomar, eu acho que o Estado do Espírito Santo não vai se aproximar, e eu vou dizer por quê. Nós temos aqui, desde a época que eu trabalhava com essa pesquisa, nós fizemos junto com a Delegacia Regional do Trabalho, a então Delegacia Regional do Trabalho, tem uma inserção muito grande, um acompanhamento muito forte dos profissionais aqui, pelo menos até onde eu conheço, né? E isso é muito bom. Mas a exploração do trabalho, ou a existência do trabalho escravo, ele se reinventa, ele se reatualiza. Então, a nossa dinâmica, enquanto poderes públicos constituídos, esfera pública constituída, a gente tem que também reinventar as nossas metodologias de acompanhamento, de formação, para a gente acompanhar essas outras noções que elas vão se aparecendo, vão se reatualizando em nossa sociedade. Por exemplo, quem diria que o cafezinho tão gostoso que a gente toma, e o segundo estado brasileiro que produz café, seja arábica ou conilon, não interessa aqui, mas que por trás disso há uma cadeia, sim, de exploração de mão de obra. E eu me lembro que, convidada pelo Centro de Comércio Café, né, nós ficamos 1 ano e meio, e aqui é um descontentamento, sim, de trabalhar numa intervenção séria nas lavouras cafeeiras capixabas e que não foi para frente. Não foi para frente. 1 ano e meio. 1 ano e meio participei da elaboração desse trabalho, com metodologias, com indicação, com a chamada geral junto aos entes ali municipais, estadual. Fui membro da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil nesse estado. Podíamos chegar até um determinado momento, daí para frente não chegava, porque aquilo que a professora colocou, né, interferia nos interesses maiores da sociedade. Então, nós temos que ver isso também, como que reinventar a política e as políticas sociais é fundamental. Não é só retirar o trabalhador. O que nós podemos demandar da sociedade, né? E eu acho que as leis estão aí, elas têm que ser ressignificadas a partir do momento que retiramos. É que nem o que aconteceu com os ex-escravos no passado. Os libertos. O que colocavam para ele? Como que eles eram acolhidos na sociedade? Como classes perigosas, como peste inútil.
Então, esse relato que ela trouxe de que o trabalhador tem vergonha diante da sociedade de não trabalhar, como se fosse a única referência de inclusão social, o fato dele ser produtivo nessa sociedade capitalista. Então, nós temos aí que demandar de políticas públicas, e eu não vou só puxar sardinha para o meu lado, a educação, sim, tem uma discussão nacional aí, de debate, de reclamo para investimento maior na educação, mas eu sempre afirmo da necessidade de políticas públicas articuladas. É a família, não é o trabalhador isolado, é a família que tem que ser pensada, né? É a mulher, são os provedores familiares, são as crianças que estão ali, e não basta só retirá-lo, né, desses casos. Eu acho que é um passo importantíssimo retirá-lo dessa condição análoga ao trabalho escravo, mas também exigir um efeito mais rápido possível dos poderes públicos constituídos de garantir a perpetuação da dignidade ou a reconstituição da dignidade desse trabalhador. E com relação ao Estado do Espírito Santo, eu acho, quiçá, e é uma impressão que eu tenho, pelo menos aquilo que eu acompanho, eu não quero que ele se assemelhe ao Pará, mas eu quero que, na medida do possível, o Estado do Espírito Santo reconheça as suas dificuldades, os seus desafios, e não comparando com outros estados, mas ele, por si mesmo, ele tem vários desafios que têm que ser superados, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, está aí as minhas observações. Obrigado. Bem, para tentar responder essas questões, tanto em relação aos indicadores e quanto em relação às políticas, né, necessárias para não é só libertar o trabalhador dessa condição degradante, mas sim reinseri-lo, né, na sociedade, né, se é que ele está excluído, né, se é que a gente tem que também refletir na funcionalidade da sua exclusão, porque a gente sabe que o desemprego ele é necessário para o desenvolvimento desta nossa sociedade, né, para forçar o barateamento da nossa força de trabalho, então é preciso a gente também refletir sobre isso. Mas é importante ressaltar que a gente vivencia, como já pontuei aqui, um momento de retrocesso social. Todos aqui devem estar acompanhando na mídia o que está acontecendo na Grécia, o que está acontecendo na Inglaterra, na França, as revoluções árabes. Enfim, é um momento de perda de direitos dos trabalhadores no cenário internacional. E é um momento em que devemos nos contagiar com esses processos reivindicatórios. Por que nos contagiar? Porque só com a luta, com o embate político, é que a gente vai conseguir efetivar uma proteção social decente. E aí digo, uma proteção social decente é um aparato de políticas sociais, e aí concordo plenamente com a professora Vânia, no sentido de que a educação é primordial, mas não uma educação que camufla, por exemplo, nossos dados. Diminuiu a taxa de analfabetismo, porém aumentou a taxa de analfabetismo funcional. Então, vejam, os indicadores, né, apontados, né, já nos chocam, né, em relação ao nosso PIB, em relação aos nossos indicadores econômicos. Não só aqui no nosso país, mas como em países chamados desenvolvidos, nos Estados Unidos, no Japão, para eles medirem a taxa de desemprego, basta a pessoa ter trabalhado na última semana do mês, a pessoa pode ter sido um bico, ela não está mais inserida lá na taxa de desemprego. Então, vejam, há uma camuflagem dos dados absurda, absurda. Então, é preciso a gente ressaltar, abrir os olhos e entender as questões por meio da sua raiz, da sua essência. É um momento em que temos que reivindicar, sim, políticas sociais não focais. E aí, vejo no fortalecimento, por exemplo, do PRONAF, né, no caso desses trabalhadores rurais, por exemplo, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, a realização, a efetivação da reforma agrária. Então, vejam, e aí no cenário brasileiro a gente se depara com esse momento de retrocesso social desde 95,
com a implementação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, que a gente teve o ministro Bresser Pereira, aí no início, reivindicando a parceria público-privada, a gente vê que, na parceria público-privada, a gente tem um problema grave com as ONGs, e aí a CPI das ONGs, que não seguiu o seu percurso até hoje. A gente tem várias irregularidades nesse processo aí. E nessas irregularidades, há o sucateamento, a precarização das políticas sociais, junto com a sua privatização. Então, é importante alertar que com essa precarização, com essa privatização, há a moralização desses indivíduos, a moralização pelo seu fracasso, por se submeter àquela condição de trabalho escravo. Então, eu vejo que é importante pensarmos e efetivarmos, e eu acho que já foram pensadas inúmeras estratégias para reinserir esses trabalhadores. Já foram pensadas inúmeras estratégias. O problema é que não há investimento público eficaz para garantir a exterminação do trabalho escravo, do trabalho infantil. Então, vejam, é um problema estrutural, é um problema que tem que ser encarado da sua raiz. E, para ser refletido aqui, a gente precisa repensar a forma em como essa sociedade se organiza e se reproduz cotidianamente. Alô, obrigado. Eu recebi mais uma pergunta da senhora Marlene, do Rota Internacional, dirigida a Marcela, mas eu peço desculpa, dado o adiantar da hora, eu vou encaminhar a pergunta para a palestrante, ela vai depois responder por e-mail, tá ok? E eu vou dar encerrado, neste momento, esses nossos trabalhos desse primeiro painel, para poder darmos sequência às demais atividades. Obrigado a todos.